Bom dia! Bom dia para você que não recebeu o primeiro bom dia. É muito bom estar aqui mais um domingo, juntos, louvando esse Jesus maravilhoso e podendo refletir sobre sua palavra, que é o que vamos fazer agora, compartilhar a palavra de Deus. Se você está aqui nos visitando nessa manhã, meu nome é Felipe, sou um dos pastores aqui, junto com o pastor Jairo, pastor Norberto. Pastor Marcos também está se achegando à equipe de pastores. E tem sido uma alegria podermos liderar esta igreja, junto com tantos ministros que têm dedicado seu chamado e sua vocação aqui, neste lugar e nessa casa. Nós estamos no segundo encontro desta série de mensagens chamada A Ponte, chamados para manifestar Jesus. Talvez você não conheça muito bem ainda a Igreja Batista Alicerce. Nós temos uma missão, uma visão / missão para nós, é o nosso porquê. Por que que a gente é igreja? Por que que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz? Para formar vidas em Jesus. Igreja, repita aí comigo, vai. Formar vidas em Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a visão dessa igreja. Nós existimos para isso. Nós queremos cumprir a nossa vocação, a vocação para a qual Deus chamou esta comunidade, através da formação de pessoas em Jesus Cristo. Isso significa o quê? É um caminho discipular. É ajudar pessoas a entenderem que em Jesus Cristo nós estabelecemos toda a nossa vida. Ele é o fundamento, Ele é o alicerce de toda a nossa vida. É nele que nós fundamentamos nossa fé, é nele que nós fundamentamos nossa família, é nele que nós fundamentamos nosso trabalho, nossa casa, nossos sonhos, nossos planos de futuro, é nele que nós fundamentamos nossas emoções, é nele que nós alicerçamos todas as esferas da nossa vida. Isso significa formar a vida em Jesus. E nós queremos ajudar cada pessoa que entra para a nossa comunidade a viver isso, a viver a experiência de formar sua vida em Jesus, através dos nossos 4 pilares. Vamos ver se a igreja está sabendo. Primeiro, a pessoa puxou a adoração. Tá, adoração é um, mas o primeiro é palavra. O segundo é adoração. O terceiro, comunhão. E o quarto, cuidado. Palavra, adoração, comunhão e cuidado são nossos valores, nossos pilares, nossas estratégias para formar vidas em Jesus. E agora no segundo semestre a gente está fazendo séries que visam fortalecer esses pilares. No mês passado, em agosto, nós falamos sobre comunhão. E esse mês agora, em setembro, nós estamos fortalecendo o pilar cuidado. Ponte, chamados para manifestar Jesus, é uma série que tem como objetivo ensinar a importância do nosso chamado como continuando o ministério de Jesus. Nós, como igreja, fomos chamados para continuar o que Jesus começou, fortalecendo este importante pilar que é cuidado. Para nós, o que é cuidado? Cuidado é manifestar o ministério de Jesus. Repete aí comigo. Cuidado é manifestar o ministério de Jesus. Manifestar o ministério de Jesus em cada um dos nossos ministérios. A igreja é formada por diferentes frentes, diferentes iniciativas, porque é formada por diferentes pessoas. A Rebeca, por exemplo, se sente chamada para essa área do teatro, da arte, e ela exerce a vocação e o chamado dela nesta área. Mas ela precisa entender como exercer o ministério de Jesus através do teatro. O Jonas Davi cuida da nossa parte aí de mídia. E o Jonas Davi também, junto com a sua equipe que trabalha com ele, precisa entender como
usar esse ministério para manifestar Jesus na vida de outras pessoas. Cada um dos nossos ministérios deve ter um objetivo comum. Nas diferentes atuações, um objetivo comum: formar vidas em Jesus, ver vidas sendo transformadas pela presença de Jesus, convidar as pessoas por meio dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas intenções, convidar as pessoas a iniciarem uma jornada para formarem suas vidas em Jesus. Abra sua Bíblia no texto tema da série. Não é o texto da exposição desta manhã, mas todos os domingos a gente vai revisitar este texto, que é o tema da série A Ponte, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção aí que há dois movimentos importantes para você entender. O apóstolo Paulo está dizendo a essa igreja que há um plano traçado por Deus em Cristo. E o plano traçado por Deus em Cristo é o plano de reconciliar com Deus o mundo. Reconciliar tudo com Deus. Reconciliar por quê? Porque o pecado, quando entrou no mundo, através de Adão e Eva, o pecado, quando entrou no mundo, afastou o homem de Deus. E afastando o homem de Deus, foi trazendo prejuízo para todas as outras relações. Do homem com o homem, da humanidade, das pessoas com as pessoas, das pessoas com a criação. O pecado, em última análise, é a razão do mundo caótico, é a razão da dor, da fome, da miséria, da pobreza. A razão das mazelas da humanidade não é a maldade de um Deus tirano ou de um Deus que despreza a humanidade. As mazelas da humanidade são resultado do pecado que habita em nós, das escolhas ruins que nós fazemos por conta do nosso pecado e que vão repercutindo e se amplificando ao longo da história. E Deus, através de Cristo Jesus, quer restaurar essas coisas. Quando Jesus veio ao mundo, inaugurou-se um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de reconciliação, que vai ter seu grande momento em sua volta, onde Ele vai redimir todas as coisas. Redimir a nós, redimir o que foi criado, redimir nossas relações, redimir tudo. Esse era o plano de Deus através de Jesus. Mas olha só que coisa importante Paulo diz aí. Provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí o que aconteceu? O que Deus fez? Ele nos deu esse ministério. Esse ministério não é um ministério que ficou somente quando Jesus veio à terra e cumpriu sua missão. Jesus, quando veio à terra, cumpriu sua missão, Ele partilhou o seu ministério conosco. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e fez o quê? Confiou a quem, gente? A nós, a mensagem da reconciliação. Hoje eu e você que continuamos o que Jesus Cristo começou. Por isso o nome da série é A Ponte, porque esse é nosso papel, construirmos pontes por onde Jesus vai chegar ao coração das pessoas. Esse é o nosso chamado. Portanto, somos embaixadores de Cristo
E Deus faz seu apelo por meio de nós. Eu usei essa expressão no domingo passado. Nós somos o grito amoroso de Deus nas ruas. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que a igreja faz? O que nós fazemos? Nós construímos uma ponte por onde Jesus chega ao coração do outro. Seja na mídia, seja no teatro, seja na adoração, seja no acolhimento, seja no aconselhamento, seja na pregação, em qualquer coisa que nós fomos chamados para realizar, de acordo com os nossos dons e nossos talentos, Deus quer que nós, exercendo nossa vocação, praticando nossos dons e talentos, construamos pontes por onde pessoas se encontrarão com Jesus. Entendem isso? Sim ou não? Hoje a mensagem que eu quero compartilhar com você tem este título: Ponte para os desamparados. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versos 1 a 9. João, capítulo 5, versos 1 a 9. Se a sua Bíblia tem subtítulo, você já sabe que história nós estamos lendo. Vamos ler. Se você é um cara bom de Bíblia, só o fato de eu ter dito o capítulo, você já sabe que história é. Semana passada eu falei sobre um personagem que se tornou um personagem querido para nós na história do cristianismo. O baixinho chamado Zaqueu, que era um cara não muito benquisto no seu tempo, mas por causa da história dele com Jesus, ele virou esse baixinho legal que a gente guarda no coração, a história dele. Hoje nós vamos olhar para uma história mais dramática, uma história que tem seu drama. Já lendo, você lendo na Bíblia, ela já tem naturalmente o seu drama quando você lê, mas para os fãs de The Chosen, essa história tem um drama maior. Sim ou não, gente? Quem assiste The Chosen aí? Vai lá. Olha só, bastante gente. Quem nunca viu um capítulo sequer? Quem não sabe do que eu estou falando? Isso. The Chosen é uma série que tem o seu próprio streamer, que é... Qual é o nome? The Chosen, né? É The Chosen o nome. Não, eles saíram da Angel. Vocês estão por fora. Fã mesmo sou eu. Vocês... eles estão no próprio canal lá de streaming, que acho que é The Chosen o nome. Se a Liz... É The Chosen, Theo? Me ajuda aí. Theo é mais fã que eu. The Chosen. E aí você baixa esse aplicativo e consegue assistir todos os episódios da primeira, segunda, terceira, quarta temporada. Está na quarta temporada. Ok. Eu acho que na terceira temporada é que tem o episódio que conta essa história aqui do paralítico no tanque de Betesda. E eu sei que para os que são mais apegados à veracidade do texto bíblico e tal, se incomodam um pouco porque o The Chosen ele extravasa, né, a narrativa bíblica. É verdade, eu sei, Mariluz, que você é dessa. E o The Chosen extravasa. E para a pessoa que não conhece a Bíblia, às vezes fica pensando aquelas coisas lá como se elas fossem reais e verdadeiras mesmo a respeito da história de Jesus e de seus discípulos. Mas é sempre bom você assistir e depois ir na Bíblia conferir. Nessa história, a série traz um drama assim, muito, muito legal, muito bem feito, muito bem costurado, mas que não está na Bíblia. Ok? É ficção pura. Mas no meio da ficção tem essa história aqui de um homem que foi a um tanque chamado Betesda, situado em Jerusalém, com um intento, com um desejo no seu coração. Este homem era paralítico
E ele era paralítico há quase 40 anos, há 38 anos paralítico. Nós não sabemos se ele nasceu paralítico, se ele sofreu um acidente, se ele pegou alguma doença que o tornou paralítico, mas a gente sabe que ele era paralítico há 38 anos. E ele foi a Jerusalém, ao tanque de Betesda, com a esperança da sua história ser transformada, da sua vida ser mudada. Mas o que nós vemos nessa história é um homem desamparado, um homem esquecido na sua limitação, e que por ter sido esquecido, ele aprendeu a ver somente o que não era mais possível acontecer. Às vezes eu e você nos encontramos com sentimentos semelhantes. A gente se sente na nossa vida sozinho, desamparado, esquecido por Deus e pelas pessoas. E essa sensação alimenta na gente a ideia de que as coisas não vão dar certo, nada mais vai mudar. Talvez você tenha entrado nesta casa hoje com esse sentimento, um sentimento de desamparo, de abandono, de total solidão, e por isso não há mais o que fazer sobre sua questão, sua luta, sua vida. Mas olha só, nós vamos ler esse texto e eu quero que você leia atentamente comigo. João capítulo 5, versos 1 a 9 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Nós não sabemos que festa é essa, João não especifica se é a festa do Pentecostes ou dos tabernáculos. Acreditamos que não seja Páscoa, por conta do tempo em que estava ali. Poderia ser ou a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecostes. Era uma festa e na festa as pessoas peregrinavam até Jerusalém por causa da festa. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, preste atenção nessa expressão, Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Marque também o nome do tanque, Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Essa narrativa aí, ela não é uma afirmação bíblica de que era isso que acontecia de fato. Era a crença do tempo. Naquele tempo havia a crença de que esta água era chacoalhada por um anjo e que, sendo chacoalhada por um anjo, a primeira pessoa que entrasse naquela água em turbilhão era curada, ok? Era uma crença, uma superstição daquela época a respeito do tanque de Betesda. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Preste atenção nisso aqui. Para uma leitura assim, despretensiosa, descomprometida, você pode pensar assim: cara, que pergunta é essa que Jesus fez para o paralítico? O cara está no tanque de Betesda. Paralítico não é uma coisa difícil de você observar se a pessoa é ou se ela não é. Se ele é paralítico, visivelmente paralítico, Jesus já sabia que ele era paralítico e já sabia que era paralítico há 38 anos. Esse paralítico, há 38 anos paralítico, está no tanque de Betesda, onde havia outros paralíticos, outros cegos, outras pessoas, todas querendo o quê, gente? Ser
curado. E aí Jesus chega para esse paralítico e pergunta: você quer ser curado? Sem conhecer Jesus, se uma pessoa chegasse nessa situação e perguntasse: você quer ser curado? Como é que você acha que o paralítico devia responder? Duh. O que você acha? Mas Jesus não faz perguntas bobas. Jesus faz perguntas que nos fazem perceber que aquilo que a gente espera nem sempre é tudo o que a gente precisa. Vou repetir. Jesus muitas vezes nos faz perguntas para que a gente perceba que aquilo que a gente espera nem sempre é tudo o que a gente precisa. Veja, Jesus fez uma pergunta óbvia: você quer ser curado? Qual seria a resposta óbvia? Sim, eu quero. Mas qual foi a resposta? A resposta foi: Senhor, eu não tenho ninguém. A maioria das vezes, aquilo que vem primeiro, quando a gente é incomodado, confrontado, questionado, perguntado, é aquilo que mais nos incomoda, é aquilo que mais dói. Às vezes vem claramente dito, às vezes vem não claramente dito, mas expressado. Parece que para este homem, havia mais dor em não ter ninguém, até do que ser paralítico. Talvez se ele fosse um paralítico com alguém, a resposta dele à pergunta de Jesus seria: eu quero ser curado. Mas quando Jesus perguntou: você quer ser curado? A resposta dele foi: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém que se importa comigo, eu não tenho ninguém que gaste tempo para se envolver com o meu problema, com as minhas questões. Eu estou sozinho nas minhas lutas, eu estou sozinho na minha aflição. Eu não sou só um paralítico, eu sou uma pessoa desamparada, abandonada, esquecida do lado de um poço. A resposta desse homem é muito mais profunda do que simplesmente: eu quero deixar de ser paralítico. A resposta desse homem é: eu quero voltar a ter esperança, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir importante para alguém, eu quero saber que tem alguém que me ama, alguém que me ajuda, alguém que se importa comigo, alguém que se envolve com a minha dor, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu estou aqui deitado, tentando resolver os meus problemas sem ninguém para me ajudar. Talvez Deus tenha separado a mensagem dessa manhã para você. Porque pode ser que a sua sensação seja a mesma desse paralítico. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ajuda. Eu fui esquecido. Eu estou desamparado. Eu falei para vocês marcarem duas expressões, não foi? Porta das ovelhas e o quê? Betesda. Sabe o que significa Betesda? Betesda é uma palavra hebraica que significa casa da misericórdia. A porta das ovelhas era uma porta famosa em Jerusalém, reconstruída por Neemias no tempo da reconstrução do muro de Jerusalém. E essa porta por muitos anos foi utilizada para ovelhas, por isso chama Porta das Ovelhas. Legal, né? Muito difícil de concluir isso, né? Porta das Ovelhas chamava-se assim porque era um pórtico por onde se passava ovelhas que eram oferecidas em sacrifício no templo. Mas com o tempo, as pessoas começaram a criar uma crença de que as pessoas que passassem pela porta das ovelhas seriam curadas.
Era uma outra superstição daquele tempo. Tinha a do tanque e tinha a da porta das ovelhas. As pessoas peregrinavam para Jerusalém e aqueles que estavam doentes faziam questão de dar a volta no muro de Jerusalém até encontrar o pórtico das ovelhas para passar pela porta das ovelhas, crendo que passando pela porta das ovelhas, antes de oferecer sacrifício ao Senhor, aumentava a chance deles serem curados. E por isso, popularmente, a porta das ovelhas também ficou conhecida como a porta das curas. A porta da cura. E parece que João deu destaque ao nome do tanque em hebraico, Betesda, e deu destaque a ele estar próximo à porta das ovelhas ou à porta da cura, porque a história é sobre alguém que foi ali para aquele lugar, naquele dia, em busca do quê? De cura e de misericórdia. Na verdade, ele não foi naquele dia, ele estava lá naquele dia. Mas já estava provavelmente há muito tempo. E sabe, a nossa porta, a porta desta igreja aqui, às vezes é vista por pessoas que entram como a porta da cura. Esse lugar onde nós estamos reunidos é para muitas pessoas a casa da misericórdia. Talvez haja aqui entre nós muitos que entraram hoje pela porta da cura para vir à casa da misericórdia, na esperança de terem sua vida transformada, sua história transformada. Aquele homem estava no tanque da misericórdia, ou no tanque da casa da misericórdia, esperando o dia em que ele fosse curado, o dia em que ele recebesse misericórdia, o dia em que ele saísse da sua vida de abandono e desamparo e fosse então transformado, a sua história fosse mudada. É assim que nós devemos ser. Nossa igreja precisa ser comunidade de cura, de misericórdia e de amparo. Nós precisamos orar por isso e nos dispor a isso. Para terminar, o texto diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Há 38 anos, paralítico, há muito tempo desamparado. O resumo da vida deste homem é, primeiro, não encontrou quem se importasse com ele. Concordam com isso? 38 anos paralítico, nós não sabemos há quanto tempo ali, na beira do tanque, mas ele já tinha vivido experiências o bastante para dizer a Jesus Cristo, quando perguntou: você quer ser curado? Ele já tinha vivido várias experiências que diziam: eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não encontrei ninguém que se importe comigo. Jesus, quando chegou, soube que ele era paralítico há 38 anos e que estava naquela situação ali, naquele poço, há muito tempo. Essa era a situação desse homem. Não encontrou ninguém que se importasse com ele. Qual é a outra característica que nós vemos nesse homem? Ele não encontrou quem despertasse nele mais esperança. Ele perdeu as esperanças. Não há ninguém que me ajude. Não há ninguém que se importe bastante para vir até mim e na hora que a água é agitada, me ajude a chegar primeiro. Sempre que a água é agitada, alguém chega antes de mim e eu não consigo o que eu vim buscar. Terceiro, ele não encontrou ninguém que o ajudasse a mudar sua vida. O que ele queria era só deixar de ser paralítico? Se fosse só deixar de ser paralítico, a resposta dele seria: quero ser curado. Mas ele queria mais do que só deixar de ser paralítico.
Ele queria deixar de ser sozinho, deixar de ser alguém que não tem ninguém. Era o que ele queria. Mas ele não encontrou quem se importasse, não encontrou quem despertasse nele esperança e nem encontrou quem o ajudasse a mudar sua vida. Mas, naquele dia, sabe o que aconteceu? Jesus foi ao seu encontro. Quando Jesus chega ao seu encontro. Eu escolhi essa frase porque ela tem duplo sentido. Quando Jesus chega ao seu encontro, ao encontro com o paralítico. Quando Jesus chega ao seu encontro, ao encontro com você. Porque eu creio que hoje é um dia em que você pode se encontrar com Jesus. Se você se aproxima, se assemelha da crise que esse homem estava vivendo, da dor que ele sentia, eu creio que essa palavra não é aleatória, ela não é ao acaso, ela foi separada para que você hoje seja visitado por Jesus, no meio da sua dor, da sua aflição e do seu sentimento de abandono. Quando Jesus chega ao seu encontro, aquele homem viu que ninguém se importava com ele, mas quando Jesus chega ao encontro dele, Jesus se importa. Diz o verso 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Jesus entrou no tanque e ele se importou com aquele homem. Alguns comentaristas dizem que Jesus soube, essa afirmação de João, Jesus soube, refere-se à onisciência, a característica, o atributo de Deus de saber tudo. E Jesus estava exercendo esse atributo de saber tudo. Mas há comentaristas que dizem que não, que Jesus soube porque ele procurou saber. Seja uma coisa ou outra, o fato é que Jesus se importou bastante para, olhando aquele homem paralítico há 38 anos e há muito tempo abandonado à beira do poço Betesda, ele foi até aquele homem e perguntou, você quer ser curado? Eu estou aqui, eu me importo com você, eu me importo com o que você está vivendo, você quer ser curado? O dia que Jesus chegou, ele descobriu que tem alguém que se importa com ele. O dia que Jesus chegou, ele descobriu que tem alguém que se envolve com ele. Porque olha só o que diz o verso 6 e 7. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado há muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus parou para ouvir e se envolver com a história daquele homem. Eu me lembro quando Jesus chega numa confusão gerada por um menino endemoniado. Está no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Jesus chega e está montado uma confusão, porque havia ali um menino que há 10 anos havia sido tomado por um demônio, e esse demônio ora jogava ele no fogo, ora jogava ele na água, fazia o que queria com esse menino. O pai desesperado vai ao encontro dos discípulos de Jesus, pede para que eles expulsem o demônio, eles não conseguem. Jesus chega e está uma grande discussão e uma confusão com aquele menino endemoniado. E aí Jesus chega e pergunta, o que está acontecendo? E ele vai ouvir a história daquele pai, que diz, olha, há 10 anos eu sofro com isso. Meu filho é tomado por um demônio. Esse demônio joga ele na água, joga ele no fogo. Seus discípulos tentaram expulsar o demônio dele, mas não conseguiram. Jesus faz uma pergunta para ele. E aí ele responde, me ajuda com a minha incredulidade. Me ajuda com a minha incredulidade.
Mais uma vez, Jesus estava fazendo uma pergunta para mostrar que nem sempre aquilo que a gente quer que aconteça é tudo o que a gente precisa. Aquele homem queria seu filho liberto, mas ele descobriu que ele precisava ser curado na incredulidade. E aí Jesus fez as duas coisas. Esse paralítico precisava ser curado, mas ele precisava descobrir também que alguém estava disposto a se envolver com ele. Ele abriu a vida, ele abriu a dor dele. Quando eu dou aconselhamentos, quando eu estou no aconselhamento, e especialmente quando é a primeira vez que eu converso com a pessoa, eu falo para a pessoa assim: olha, se você me contar muito, eu posso te ajudar muito. Se você me contar pouco, eu pouco vou poder te ajudar. Porque apesar de alguns pensarem, o fato de eu ser psicólogo e pastor não me deu poderes de ler mentes. Tem gente que pensa que a gente tem esse poder, mas não tem. Às vezes, o Espírito Santo dá umas dicas. Mas não é a regra, gente. Não é a regra não é essa. Não entra lá no aconselhamento achando que o pastor vai saber tudo da minha vida e que Deus vai me caguetar para ele. Não é assim. Isso daí é exceção. Às vezes acontece. Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Mas a regra é, a regra é universal. Fala que eu te escuto. Nossa, trocadilho horrível, né? Os entendedores entenderão. A regra é essa. Você conta e eu vou te ouvir. E esse precisa ser o coração da igreja. O pastor e doutor Larry Crabb, também psicólogo, diz: uma igreja torna-se uma comunidade espiritual quando as cadeiras voltam-se umas para as outras. Para sermos portas de cura, para sermos casa de misericórdia, precisamos parar de viver ensimesmados, focados nas nossas questões e nos nossos problemas e voltarmos uns para os outros, perguntando como eu posso ser auxílio, como eu posso ser instrumento de Deus na vida de alguém. Eu pergunto para você, quantas vezes você saiu da sua casa orando: Senhor, traz uma palavra para mim hoje, Senhor, responde a minha oração, Senhor, atende a minha súplica, Senhor, faz o teu milagre hoje na minha vida, na minha saúde, na minha casa, no meu casamento. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta: quantas vezes você saiu da sua casa dizendo: Senhor, me usa hoje na vida de alguém, Senhor, eu quero ouvir o problema de alguém e abraçar essa pessoa, Senhor, eu quero impor minhas mãos sobre uma pessoa doente e vê-la sendo curada, Senhor, me leva hoje para a igreja para eu ser instrumento de misericórdia na vida de alguém. Quantas vezes você fez a primeira oração? Quantas vezes você fez a segunda oração? Se nós queremos ser uma igreja que manifesta Jesus, se nós queremos ser uma igreja cujo um dos pilares é cuidado, nós precisamos mudar a agenda das nossas orações. E saímos das nossas casas pensando: por quem eu vou orar hoje? Eu estou indo para a casa da misericórdia, sobre a vida de quem eu serei instrumento da misericórdia de Deus. Eu vou passar pelas portas da cura, sobre a vida de quem eu vou ministrar cura, em nome de Jesus. Jesus se importa com ele, Jesus se envolve com ele, e Jesus muda sua vida. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. O homem imediatamente ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. De tudo que eu falei, eu quero que você guarde isso daqui no coração. Manifestar Jesus é importar-se, envolver-se e tornar-se ponte para transformar vidas. Nós, Igreja Batista Alicerce, estamos sendo chamados por Deus para, através de cuidado, manifestar Jesus na vida das pessoas.
Eu e você precisamos assumir este compromisso, essa missão de nos tornar, de construir essa ponte por onde Jesus vai entrar na vida das pessoas e transformá-las, dar a elas uma nova vida. E eu quero orar junto com você e por você agora. Por isso eu vou pedir para você fechar seus olhos. E eu vou fazer um convite que não é muito comum aqui. Pode ser que você, hoje, esteja se identificando com o paralítico. Talvez hoje você esteja se sentindo assim: não há ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me ajude nas minhas lutas. E eu estou no meio de grandes, terríveis lutas na minha vida. E eu preciso de ajuda. Se você é uma pessoa assim, você vai deixar seu lugar e vai se colocar aqui à frente, se você puder, de joelhos. Faz isso aí agora. Se você é alguém hoje que se identifica com o paralítico, dizendo: eu preciso de ajuda. Eu estou no meio de uma luta em que eu não estou me sentindo amparado. Estou me sentindo sozinho, desamparado, solitário. Se você está vivendo isso, deixe seu lugar, humildemente deixe seu lugar. Vem até aqui. Porque o que eu quero que você viva hoje é a mesma experiência do paralítico. De ser visitado por Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que precisa deixar a sua cadeira e dizer: sim, eu preciso de ajuda. Sim, eu me sinto assim. Há mais alguém? Não havendo, eu vou fazer um outro apelo. Você, igreja, vai deixar seu lugar, escolher uma pessoa e ser, nessa manhã, a visita de Jesus na vida dela. Levanta de onde você está e mostra para essa pessoa que há alguém que se importa, que há alguém que se envolve, que há alguém que está disposto a ser instrumento para que a vida dela mude. Mas deixa eu falar outra coisa importante. Você não vai só orar e depois voltar para sua casa, não. Você vai se importar, se envolver e se apresentar como um instrumento de transformação. Então, quando acabar essa celebração, você vai conversar com essa pessoa, você vai ouvir a história dela como Jesus ouviu a história do paralítico. Jesus podia ter curado só como curou inicialmente a mulher do fluxo de sangue. Poderia ter sido curado só com um toque, só com uma ordem, como ele curou o servo do centurião, que estava doente lá na casa dele, nem viu Jesus. Mas no paralítico, Jesus foi até aquele homem, porque aquele homem precisava ser curado não só da paralisia, ele precisava ser curado na sua alma, do abandono. Ele precisava contar a história dele para alguém. Então hoje a gente vai se envolver com essas histórias, a gente vai ouvir essas histórias. E a gente vai dizer para essa pessoa: eu me importo, eu me envolvo com a sua luta e eu quero ser a ajuda na sua dor. Igreja, você que ficou sentado aí, estenda a sua mão e ore também. Interceda por esse povo.
estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Espírito Santo de Deus, nós estendemos nossas mãos sobre os teus filhos. Reunidos nele, o nosso encontro. Nós nos unimos a eles em suas lutas, em suas tribulações. Nós queremos ser a visita de Jesus na vida deles, Senhor. Nós queremos ser a manifestação de Jesus na história dos teus filhos, Senhor. Para que eles não se sintam mais sós, para que eles não sintam mais aquilo que o paralítico expôs, dizendo: não há ninguém, eu não tenho ninguém. Senhor, que nesta manhã eles saibam que eles têm sim, que eles têm uma igreja, que eles têm uma casa de misericórdia, que eles têm um lugar onde pessoas, onde uma comunidade escolheu manifestar Jesus, escolheu viver esse ministério de cuidar, de olhar para os desamparados e dizer: vocês não estão mais sós, nós estamos com vocês. Senhor, fortalece teus filhos, fortalece esta igreja para viver esse chamado, Senhor. É um chamado muito sério, muito profundo, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos dá condições para viver isso, para manifestarmos o ministério de Jesus onde nós fomos plantados, Pai. Em nome de Jesus. Cante essa música, profeticamente declare isso. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Fica de pé aí, Recomeço na casa. estende a sua mão. Não estende na direção do palco, não. Estende em outra direção. Abençoa vidas que estão ao seu redor aí. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Deus te abençoe.